Olá, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos à aula 4 e à última aula desse módulo de apologética cristã do curso Memorial de Teologia Básica. Bem, como eu não sou de enrolar e vou direto ao ponto, vamos trabalhar, não é verdade? Bem, a gente vai trabalhar agora o capítulo 6, que envolve talvez a questão ou uma das questões mais polêmicas desse livro, que é justamente referente à questão da homossexualidade. Afinal, e se a homossexualidade for genética? Sim, essa é uma questão a ser considerada. Por quê? Porque muito tem se falado sobre a questão da homossexualidade e cada vez a gente tem visto a presença de homossexuais ao nosso redor, até mesmo membros de família, pessoas próximas, pessoas que até que já foram casadas dentro de um casamento heterossexual, declarando a sua homossexualidade. Então, sim, é uma questão a ser considerada. Então, vamos lá. Antes de a gente responder e de buscar as informações referentes a essa questão, vamos partir de alguns pressupostos para responder e para buscar compreender melhor esse assunto. Primeiro, nós precisamos respeitar as diferenças, evitar legalismos em nome de Deus. E isso tem sido muito constante, porque as pessoas têm perdido a meta apologética, e a meta apologética, para quem não se lembra, né, da nossa primeira aula, é não vencer, mas apresentar a verdade de maneira clara, objetiva e muito bem fundamentada, para que então, através do poder do Espírito, a pessoa possa compreender essa verdade. Então, nós não saímos vencedores de um debate como esse. E isso já é um pressuposto para que possamos, então, respeitar a diversidade e as diferenças, evitando, assim, um discurso legalista e determinista. Outra coisa é, precisamos considerar, sim, as pesquisas e as descobertas científicas, evitando, obviamente, como já disse anteriormente, os determinismos. Temos que levar bem a sério a revelação bíblica, não o legalismo das interpretações bíblicas. Lembre-se, a verdade é absoluta e não estou negociando essa verdade, mas nós precisamos evitar os legalismos advindos de interpretações que distorcem a verdade. E essa talvez seja uma das questões mais importantes para serem relevadas, que eu coloquei aqui, no sentido oposto mesmo. Saibamos os riscos da militância homossexual e também do ativismo homofóbico. Existe uma militância homossexual, lutando pelos direitos, buscando respostas para que a sociedade aceite naturalmente a homossexualidade. Por outro lado, existe também uma militância, um ativismo homofóbico, que não respeita, que agride, fazendo assim o Brasil um dos países, por exemplo, que mais mata pessoas da comunidade LGBT. Olha só que coisa complicada, que título bem ruim que nós temos. Então a gente tem que tomar muito cuidado e conhecer os riscos da militância homossexual, que vai para um extremo, mas também o ativismo homofóbico, né, que vai para uma outra direção e um outro extremo. Tá bom? Sendo assim, vamos lá. Vamos analisar a questão genética na sua amplitude. Começando, sim, obviamente, pela complexidade que há da militância e dos argumentos genéticos. A comunidade homossexual em geral, ou que defende a ideia da militância homossexual, defende sim que a homossexualidade é genética. Levantam essa ideia na intenção clara de fazer com que todas as suas práticas sejam entendidas e aceitas integralmente pela comunidade como natural. Mas, por outro lado, existe também aqueles que argumentam que, sendo a homossexualidade genética, ela também pode ser geneticamente alterada. Ou seja, por um lado a gente tem uma galera defendendo que a homossexualidade é genética e precisa ser aceita como criação, como natural.
Por outro lado, os que argumentam que a homossexualidade é genética, ela pode ser também alterada geneticamente. Ou seja, eu posso fazer um mapeamento genético e perceber que existe ali o gene gay, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, e eu posso simplesmente removê-lo ou acrescentar uma nova sequência para que eu possa então gerar homossexuais. Isso é muito complicado, né, irmãos? Complexo essa discussão e essa conversa. Por isso que vamos tentar explorar tudo aquilo que está sendo dito para a gente poder entender melhor ou alcançar uma profundidade em que ainda não estamos sobre essa questão. Dentro, né, desses argumentos da complexidade da militância genética, como eu falei anteriormente, há pesquisadores que acreditam que é improvável a existência de um gene gay, mas eles não descartam a influência genética para os desejos homossexuais. Isso acaba ocasionando em dois problemas: o determinismo biológico e o reducionismo genético. O determinismo biológico, em linhas gerais, seria dizer que o genoma, né, o mapeamento genético, ele é responsável por todas as características do ser humano, inclusive comportamentais, certo? E o reducionismo genético coloca que os traços atribuídos aos genes não estariam sujeitos a mudanças externas. Ou seja, você já nasce com determinado, né, pelo determinismo biológico e pelo reducionismo genético. Você já tem tudo aquilo que você vai ter como comportamento, desenvolvimento, né, seja ele emocional, seja ele físico, mapeado e determinado e reduzido à genética. Porém, como a gente vê sobre a questão comportamental ou as teorias behavioristas, comportamentalistas, né, a gente percebe que o comportamento humano ele não é determinado somente pelos genes. Isso já é cientificamente comprovado. É claro o resultado da ação genética e hormonal de fatores externos para então sim determinar o comportamento humano. Tem sim a questão genética? Tem. Tem sim a questão hormonal? Tem. Mas também tem os fatores externos. Que fatores externos seriam esses? Família, cultura, tradições, o ambiente onde você é gerado, o ambiente social em que você está inserido. E isso tem papel, inclusive, muito fundamental para a estabilidade da genética, que está em constante transformação. Porque esse mapeamento ele não é determinista e nem reducionista, né? Vamos lá, eu não estou falando isso como um biólogo, estou falando aqui como um teólogo, tá bom, gente? Então, aprofundar essa questão é muito importante. E isso no final eu vou falar a importância de nós continuarmos lendo e procurando conteúdos dessas pesquisas, nessa direção, para a gente tentar compreender todo o argumento que se desdobra, tentando então legitimar a homossexualidade como algo genético, tá bom? Como eu falei e tenho colocado aqui logo no subtítulo, há uma complexidade da militância e dos argumentos genéticos, não é algo simples ou simplório de se resolver, tá bom? Mas aí a gente vai direto para a Bíblia. O que a Bíblia responde a isso? Apesar de toda a influência e argumentação ao redor da questão hormonal e genética, a liberdade humana de escolha será sim determinante, aquilo que eu falei sobre o comportamento, diante de todos os fatores, sejam eles externos ou internos, sejam eles questões hormonais, aquilo que você cresce, aquilo que você desenvolve emocionalmente, sejam também pelas influências externas, drásticas ou não. Como eu digo drásticas, porque pode ter sido causado por um abuso, pode ter sido por uma decisão ou por uma influência de algum comportamento da sua família. Por exemplo, existem muitos pais que encorajam filhos homens a vestirem roupas de mulher desde cedo e filhas mulheres e vice-versa, não veem problema com relação a isso. E esse comportamento repetitivo vai gerando também uma série de possibilidades na mudança do comportamento
daquela criança ou daquele adolescente e do jovem e tudo mais. Então, quando eu falo que a Bíblia responde essa questão, ela considera a decisão da pessoa que está envolvida nessa questão. A Bíblia é muito clara a partir do versículo de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, quando Paulo afirma: tudo me é permitido, mas nem tudo convém, e tudo me é permitido, mas não deixarei que nada domine. O que Paulo está colocando aqui bem em linhas gerais, mas bem direto, é que você tem a liberdade de escolha e isso não vai lhe ser privado. Você pode escolher entre aquilo que é correto ou aquilo que não é correto, aquilo que as Escrituras ensinam e aquilo que as Escrituras não ensinam. Bom, além disso, a Bíblia também mostra que o ser humano não é somente corpo, isso é muito importante, e sequência genética. Porque, como eu falei, como a ciência reduz, né, faz esse reducionismo e esse determinismo biológico, a ideia da alma, do espírito, é com muita certeza rejeitado pela ciência. Mas essa parte espiritual que há em nós e que a gente consegue ver nas Escrituras é a parte eterna. Seja ela para condenação eterna, ou seja ela para salvação eterna, mas ela está em nós e faz parte da eternidade de Deus em nós. Sendo essa parte fortalecida por Deus, para que nós possamos escolher aquilo que é certo de acordo com as Escrituras. E olha o que a Bíblia fala em Romanos 6, versos 12 até o 14. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça essa que alcança o nosso espírito. Lembrar que nós não somos tão somente físico e sequência genética. Existe a parte espiritual e isso não pode ser negado, tá bom? Isso nos leva direto a uma teologia bíblica. E aqui eu vou, junto com o autor, né, a partir daquilo que o autor apresenta no livro, fazer como a teologia bíblica tem sido usada para distorcer a verdade. E depois a gente vai ver o que a Bíblia realmente fala no Antigo e no Novo Testamento. E que pode nos trazer, então, a verdade à luz de maneira objetiva e bem embasada. Os argumentos que distorcem a verdade buscam pretexto, por exemplo, na história e no relacionamento entre Davi e Jonatas. Esse relacionamento vem sido usado como argumento para mostrar que na Bíblia há relacionamento homossexual legitimado pelo próprio Deus. E eles usam isso baseado principalmente no texto de 2 Samuel, no capítulo 1, 26, que diz: quando Davi diz para Jonatas: como estou triste por você, Jonatas, meu irmão, como eu lhe queria bem. Sua amizade me era mais preciosa que o amor das mulheres. E aí constrói-se toda uma ideia de que Davi e Jonatas eram um casal. Mas isso é um grande equívoco, porque na verdade é atribuído a essa relação de amor entre Davi e Jonatas o amor eros, que tem toda a questão voltada para sexualidade. Mas não, pelo texto, só por esse versículo a gente vê claramente pela perspectiva do amor ágape, do amor que excede a capacidade do eros, por exemplo. O eros ele exige reciprocidade, porque trata a questão do erotismo e da sexualidade. O ágape não busca retribuição para si. E Davi está ali triste na sua profundidade, pois ele e Jonatas tinham um relacionamento tão profundo que eram capazes de um dar a vida pelo outro. Essa é a grande diferença.
Mas a má interpretação das Escrituras levam muitos a utilizarem esse texto para distorcer a verdade e tentar legitimar o argumento da homossexualidade pela perspectiva bíblica. Bem, como eu falei, tem essa questão da distorção. Estou citando somente um exemplo. Mas a gente também pode observar a questão da homossexualidade sendo abordada pelas Escrituras no Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, assim como o autor divide, eu também penso dessa maneira, você tem toda a liberdade para pensar de uma maneira diferente, mas aquilo que eu consigo compreender das Escrituras, a partir da homossexualidade analisada pelo Antigo Testamento, a gente precisa vê-la por duas perspectivas. A primeira, que é a narrativa, ou seja, exemplos nas Escrituras de ações de homossexualidade, ou seja, uma história. Gênesis 19, a história de Sodoma e Gomorra, e em Juízes 19, os filhos de Belial, quando em Gênesis 19 o anjo chega à cidade, ele entra na casa de Ló e as pessoas vão lá e homens vão lá, batem na porta de Ló e exigem que Ló deixe aquele homem, o anjo no caso, sair, para que eles tivessem relações sexuais com eles. Então é clara aqui a questão da homossexualidade, exposta de maneira narrativa, histórica na Bíblia. Isso não é de agora, a homossexualidade não tem a sua presença somente nos dias atuais, do século XXI. E também em Juízes 19, os filhos de Belial, também toda aquela questão do homem que chega na cidade, vai com a filha, e oferece, na verdade, a sua filha em lugar do visitante que ele tinha abrigado em sua casa. Algo assustador. Mas os homens foram lá porque tinha um visitante na cidade e eles queriam ter relações com aquele homem que foi acolhido por aquele senhor na cidade. E isso é assustador, porque não só eles queriam abusar sexualmente, como abusaram também daquelas mulheres que foram oferecidas para poupar aquele homem viajante. Aí, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da história, fiquem à vontade para ler os 2 capítulos aqui apresentados. Então, apresenta-se no Antigo Testamento a homossexualidade de maneira narrativa, histórica, mas também prescritiva, ou seja, aquilo que já não é mais aplicável nos dias atuais, que seriam a lei mosaica. Isso, lógico, é uma discussão de teologia sistemática, também de hermenêutica e a nossa capacidade também de fazer uma exegese bíblica séria. Porque a gente percebe que a lei mosaica ela teve seu propósito a um determinado período da história dentro da cultura judaica. Então, a gente tem sim a presença do questionamento da homossexualidade dentro da lei mosaica, mas nós compreendemos como algo prescrito, ou seja, que não tem mais validação, tá bom? Ou seja, não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, porque é repugnante. Entenda, isso não é errado pela perspectiva bíblica, não é prescrito, mas a maneira que se lida com a homossexualidade sim prescreveu. Se um homem se deitar com outro homem como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, ou seja, terão que ser executados, pois merecem a morte. Por isso que eu falei, a primeira versículo que eu li, não é que eu sou a favor disso, não, que eu sou contra, que prescreveu, agora a homossexualidade está liberada. Não, eu sou contra, sim, a forma que era sentenciado dentro da cultura judaica daquele momento. Então, um homem que se deitava com outro homem como se deita com uma mulher, ou seja, tendo relações sexuais, deveria ser morto. Ambos deveriam ser mortos, porque cometeram um ato que não condiz com a verdade. Entendem que isso prescreveu. Mas, infelizmente, tem pessoas que ainda levam isso à frente. Infelizmente, muitos movimentos ativistas homofóbicos nascem no seio de igrejas. E isso é muito, muito triste, porque mostra a nossa incapacidade de ser tolerante e de respeitar as decisões, mesmo que equivocadas e contrárias às escrituras das pessoas. Certo, gente?
Continuando, dentro da teologia bíblica, a gente também pode observar a homossexualidade pelo ponto de vista apresentado no Novo Testamento. Esse não prescreveu, porque são os ensinos claros de Jesus, certo? E começo também citando o que Jesus fala sobre a sexualidade saudável. As palavras de Jesus testemunham o plano criador de Deus. Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. Aqui Jesus está colocando bem claro o plano primeiro de Deus, que foi a criação do homem e da mulher e da heterossexualidade, certo? Mas não fala nada sobre homossexualidade, não é verdade? É verdade. Mas Paulo, por exemplo, a Timóteo, numa lista de transgressões que não correspondem a essa doutrina, ele coloca inclusive a homossexualidade. Paulo é bem categórico quando coloca a questão da homossexualidade como um pecado contra o corpo e contra o espírito, certo? Paulo também aos Romanos, um texto conhecidíssimo, né? Romanos capítulo 1, versículos 23 até o 27, você consegue ler isso depois, diz que a prática homossexual não é natural, ou seja, ela é contrária à natureza criadora de Deus e provoca sim a ira de Deus por ser imoral e logo nos leva a concluir que ela é inaceitável para um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Da mesma forma, Paulo aos Coríntios deixa claro que o comportamento homossexual ele é anterior ao arrependimento, anterior à justificação, anterior à santificação, deixando bem claro que o poder de Deus é capaz sim de transformar o homem por completo, não sendo o homem mais escravo dos seus desejos carnais. Olha o que o texto diz em 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Ou seja, Paulo estava direcionando a carta para pessoas que foram idólatras, foram adúlteras, foram imorais, foram homossexuais, foram ladrões, foram avarentos, foram alcoólatras e etc, etc. Mas vocês foram justificados, lavados e santificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo deixa bem claro que a homossexualidade é um comportamento anterior ao arrependimento, certo? Anterior. Depois que você se arrepende, você precisa então de uma transformação, de uma mudança do comportamento homossexual, certo? Estou colocando aquilo, gente, que está explicitado nas Escrituras, no Novo Testamento, tá bom? Com relação às nossas atitudes frente à homossexualidade, a gente precisa sim ter um comportamento de respeito. O respeito, ele é, para mim, uma parte fundamental no demonstrar amor. Não é porque, lembra que nós já falamos nas aulas anteriores, a não concordância não quer dizer não respeitar. Nós podemos não concordar. Isso nos é ofertado. Nós podemos dizer, não penso dessa maneira. Mas faltar com respeito e atacar brutalmente, não, essa não deve ser uma das nossas atitudes. Respeitar as escolhas das pessoas, mesmo que elas escolham aquilo que é contrário à verdade. Amar e demonstrar carinho para com a pessoa que de igual forma carece da graça de Deus. Deus não faz acepção de pessoas e também nós não devemos fazer. Ou seja, não adianta a gente querer falar aquilo que a verdade aplicada na vida humana gera transformação se não está gerando transformação no nosso comportamento frente à tolerância. Bom, gente? Tolerância, respeito
amor e carinho. Isso pode fazer com que as pessoas compreendam Deus de uma maneira bem mais clara. Tá bom? Outra coisa que nós precisamos fazer é ensinar a vontade de Deus, que deve ser feita de forma humilde e amorosa. Estou voltando no amor o tempo todo. Dando assim espaço para a transformação vinda da ação do Espírito Santo. Nós não somos e nós não temos a cura. Lembre-se disso. Nada de cura gay, gente. Nada de cura gay. Nós cremos que nós pregamos a verdade, ensinamos aquilo que está nas Escrituras, mostramos com clareza, de uma maneira bem fundamentada e objetiva, para que então o Espírito Santo tenha espaço para agir e atuar na transformação da vida. Certo? Não é o nosso papel. Fique com a palavra. Nenhuma propaganda ou agenda pró-homossexualidade pode ditar novos padrões morais diante do que já conhecemos da Escritura. Não negocie aquilo que você crê e percebe como verdade absoluta em Cristo e nas Escrituras. Fique com a palavra. Ah, mas eu tenho um parente na minha família e eu entendo completamente, o amor é livre. Não negocie aquilo que é inegociável. O que a verdade ensina sobre a homossexualidade é a mesma coisa que a Bíblia, a verdade, ensina sobre a mentira, ensina sobre o adultério, ensina sobre o roubar, sobre o matar. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Nós somos capazes de respeitar as diferenças e tentar buscar a resolução de problemas quando a gente lida com uma pessoa que é mentirosa. Será que nós não somos capazes de lidar com uma pessoa que se declara homossexual dentro da nossa casa? Precisamos demonstrar respeito, amor e permitir que a verdade seja sempre explicitada de forma clara, bem fundamentada e objetiva, para que o Espírito Santo tenha total liberdade para agir na vida. Certo? E, obviamente, continue a estudar, pois muitas questões ainda não possuem respostas. Existem estudos que já colocam a genética como algo aceito e comprovado, mas não são muitos pesquisadores que defendem essa ideia. Se isso é feito por uma militância específica, nós não sabemos. Mas eu quero te encorajar a continuar a estudar, a se aprofundar nas questões que ainda não possuem uma resposta absoluta e que precisam de muita atenção. Lembrem-se, a ciência não é a nossa inimiga. Muito pelo contrário, se soubermos usar com sabedoria a ciência, ela pode nos ajudar a encontrar o caminho que nos leva ao Senhor, e isso também ajudar aqueles que ainda não conhecem. Certo? Sendo assim, também acho que é bom colocar, para terminar esse capítulo, algo que o autor coloca com relação à homossexualidade dentro da sua família, dentro da sua casa ou próximo a você. Não distancie essa pessoa de você com um discurso intolerante. Faça de tudo para que essa pessoa esteja sempre próxima e perceba as mudanças que Deus tem feito na sua vida através da verdade. Porque isso vai fazer com que aquela pessoa perceba a verdade sendo vivida na sua vida. Então, não faça com que essa pessoa seja repelida do meio da sua família, do meio da sua comunidade, da sua vizinhança. Não. Seja aquele que defende, sim, o ser humano. Porque nós não podemos olhar o pecado, mas sim o pecador. Porque quando olhamos o pecado, nossa tendência é julgar. Quando olhamos o pecador, o ser humano, assim como eu e você, dependentes da graça de Deus, nós vamos ver uma pessoa que precisa ser amada como eu e você precisamos. Amar e ser amado. Tá bom? Sendo assim, vamos agora para o capítulo que trabalha a mente bíblica. Capítulo 7.
Como podemos então desenvolver uma mente bíblica? Primeiramente, a gente precisa reconhecer que a Bíblia tem valores absolutos, pois ela apresenta Deus de uma maneira clara, a Trindade de uma maneira clara, criação, queda, pecado, milagre, sacrifício de Jesus, a salvação por meio desse sacrifício, a ação consoladora e presente do Espírito Santo em nós e na nossa consciência, a veracidade, a profundidade das Escrituras. Infelizmente tem pessoas que afirmam que a Bíblia não é a palavra de Deus, e todos esses valores absolutos são fundamentais para termos, sim, uma mente bíblica. E falo isso porque nem todos esses valores absolutos são absolutos para você. Então, como você vai fazer um exercício apologético cristão de maneira clara, objetiva e bem fundamentada se na sua mente, os valores absolutos das Escrituras estão cambaleantes? Não é verdade? A mente bíblica ela se desenvolve a partir do momento que temos a plena convicção dos valores basilares da nossa fé. Ou seja, quando a gente tem uma base forte, quando a gente está na rocha, não na areia, a gente com certeza vai fazer um trabalho apologético muito mais bem fundamentado, certo? Sendo assim, precisamos entender os principais desafios que nos acabam dificultando o desenvolvimento da mente bíblica. O primeiro, obviamente, é o secularismo. Dentro do livro a gente tem um quadrinho de como as atividades deste século têm confundido os valores absolutos do cristianismo. E a gente já viu no decorrer das aulas, como a relativização da verdade, que eu já repeti várias vezes, a intolerância ao objetivo, que a gente também comentou logo no início. Isso faz com que a gente se torne maleável aos valores absolutos e às verdades apresentadas claramente nas Escrituras. Então a gente não pode dar espaço para a dúvida, que leva justamente para o nosso segundo grande desafio, que é a objetividade sendo questionada constantemente pela subjetividade. Isso é relativo, isso é subjetivo. Não, você não pode dizer que Jesus Cristo é o único caminho. A subjetividade tem feito com que o discurso do politicamente correto ganhe mais espaço do que as verdades absolutas das Escrituras. E o terceiro grande desafio é o escapismo e o conformismo. Sim, isso é diretamente para nós cristãos. Por quê? Vamos entender rapidamente o que seria o escapismo e esse conformismo. O escapismo é a ideia de que, como cristãos, imagina, nós acabamos de nos converter, aceitamos a Jesus como Salvador, e a gente faz o quê? Se enfurna dentro de um templo religioso, aí começa a participar de todos os eventos e esquece que existe um mundo lá fora precisando conhecer a verdade. A gente vai para um ambiente de proteção para que a gente, então, viva a nossa espiritualidade de maneira isolada. Quase um monastério. E o escapismo é exatamente essa atitude da gente, para eu ser santo eu preciso me esconder deste mundo. Mas em outra possibilidade, outra posição, existe o conformismo. Que é assim, não, nós somos cristãos e estamos nesse mundo, precisamos transformar esse mundo. Mas aí conforme você vai se envolvendo com as questões desse mundo, você vai se conformando às questões desse mundo, sendo contrário até mesmo àquilo que o texto de Romanos 12:2 fala sobre a transformação desse mundo através da renovação da mente. Então, como desenvolver a mente bíblica se a gente está enfrentando os desafios como o secularismo, a subjetividade, o escapismo e o conformismo? Vamos lá. Vamos entender primeiro o que consiste a mente bíblica. Primeiro, a mente bíblica consiste em reconhecer que Deus é a realidade suprema da vida e não há ninguém como Ele. Verdade absoluta. Senhor, ninguém há como Tu. Não há Deus fora de Ti. Segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. 1 Crônicas 17:20. Perceber que a vida humana tem sentido, sim, porque Deus existe.
e Deus dá sentido a essa vida. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Entender que dentro de nós há a dignidade criadora e a depravação da queda, ou seja, miseráveis homens que somos, quem nos livrará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Nós temos que ser realistas da nossa condição. Não pessimistas, miseráveis, mas também não otimistas, não, eu já sou o quê? Agora eu tenho Jesus no meu coração, posso fazer o que eu quiser. Não, nós somos totalmente dependentes da graça redentora do Senhor. E isso nos coloca no nosso lugar, certo? E isso é bem claro no texto de Romanos 8, versículos 22 a 23, quando Paulo afirma: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós temos que reconhecer que dentro de nós há sim a dignidade criadora, mas também a depravação da queda e a necessidade de buscar salvação e redenção em Cristo Jesus. Perdão. Outra coisa que nos leva a entender a mente bíblica é quando nós nos rendemos a nossa vontade e os nossos pensamentos e as nossas filosofias de vida ao senhorio de Cristo. A mente bíblica é, sim, uma mente discípula, ou seja, sempre pronta a aprender a verdade que vem da palavra, a verdade que está em Cristo. Definida, então, o que é uma mente bíblica, vamos perceber agora como podemos desenvolver essa mente. Gosto da expressão que o autor usou durante o seu livro, quando ele coloca que desenvolver a mente bíblica é viver a exceção, o tu porém, que a gente vê em tantos versículos na Bíblia, que é a ideia de que todo mundo está fazendo errado, tu porém faz o certo. Então, para desenvolver a mente bíblica, nós precisamos entender que a Bíblia tem valores indispensáveis para nós, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, sim, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo, versículos 16 e 17 do capítulo 3. Para a gente ser uma exceção, nós temos que estudar a Bíblia para que tenhamos, então, a mente transformada. E podemos ter essa mente transformada e entender que ela também precisa transformar a realidade que está ao redor. E não seres conformados com este mundo, mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Para vivermos essa exceção, precisamos compreender a mente do tempo em que vivemos. Isso é muito importante. Já mencionamos em pregações e mensagens passadas, quando Karl Barth fala a importância da gente ter a Bíblia na mão e o jornal do dia na outra. A intenção de a gente fazer com que os nossos estudos da palavra também sejam aplicados para a realidade, evitando assim o escapismo e também o conformismo. Saber o que o mundo está questionando e saber responder de maneira respeitosa, tolerante, amorosa às questões deste mundo. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Colossenses no capítulo 2, verso 8. Não permitam que vocês sejam escravizados por filosofias vazias. As respostas espirituais não estão no mundo, mas em Cristo Jesus. E claro, obviamente, se a gente entende esse tempo em que vivemos, aplicamos sobre ele a fé cristã, nós vamos relacionar também as nossas ações da vida a partir da fé.
como vem a fé por si mesmo, a menos que produza boas obras, está morta. Ou seja, não adianta a gente crer se a gente não fazer. As nossas boas obras serão resultado, sim, de uma vida transformada por Cristo. Agora, se a gente tem uma vida transformada por Cristo, ou dita sendo transformada, ou já transformada, as nossas obras precisam testificar sobre isso. E isso nos leva ao desenvolvimento claro de uma mente bíblica. E isso nos aponta direto para o nosso último capítulo do livro, que é justamente o elogio da tolerância. Tolerantes sim, humildes sim, pacientes sim e respeitadores. Não façamos do conhecimento da verdade um escudo para escondermos os nossos erros, os nossos pecados. Não façam nada que seja motivado por despique, nem que seja provocado por interesses pessoais, mas sejam humildes, que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Gente, no exercício apologético, considerar o outro a si mesmo é entrar numa discussão não pronto para ganhar, mas pronto para ouvir, ser tolerante ao talvez os absurdos que você seja submetido para ouvir, mas de forma amorosa, amigável e respeitosa, considerando o outro superior a si, responder à razão da vossa fé e esperança. Não façamos do conhecimento da verdade um escudo para escondermos nosso pecado. Nós erramos, nós falhamos. Considere os outros melhores que você e responda de forma humilde e tolerante. Aprendamos como as crianças a vivermos sim, sem nos aprisionarmos às diferenças. Eu posso falar isso porque sou pai de duas e eu vejo como a minha filha mais velha não é capaz de julgar as diferenças que nós vemos. Ela pode lidar com questões raciais muito melhor do que eu, pode lidar com questões de gênero muito melhor do que eu. E isso me leva a crer que eu preciso ser mais como ela, livrando o meu coração dos meus preconceitos, das minhas questões preconceituosas, fazendo dessa maneira a minha pessoa mais respeitadora. Peçamos a Deus perseverança para lidarmos com os diferentes modos de pensar e até mesmo com a perseguição. Olha que 1 Pedro, no capítulo 4, 14, explicita para a gente. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados vocês serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Nós não podemos ser os ofensores. No exercício da apologética, nós precisamos ser, sim, aqueles que apresentam a verdade. E quando apresentarmos a verdade, vamos ter de lidar, sim, com diferentes modos de pensar e muitas vezes com a intolerância e com a perseguição daqueles que ouvem a verdade. Paulo muitas vezes saiu de cidades linchado, espancado, perseguido. E muitos missionários hoje em dia passam por essas mesmas questões. Então, temos que entender que nós não podemos responder de igual forma, mas sim sempre pautados no amor, na verdade e no respeito, certo? Continuando, a gente pode também ressaltar a importância de vivermos, debaixo da autoridade do Espírito Santo. Como todo apologeta, a gente depende da ação dele para o convencimento e também dependemos dele e da sua autoridade para sermos conduzidos em verdade. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Lucas 4, versos 18 e 19. Vivamos sim debaixo da autoridade do Espírito Santo. E evitemos sim. E eu quero concluir esse livro a partir dessa frase extremamente importante para o exercício apologético. Evitemos sim controvérsias inúteis.
Não se envolvam em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem em disputas e brigas sobre a obediência às leis judaicas. Essas coisas são inúteis e perda de tempo. No exercício de defender e proclamar a verdade, nós precisamos sim evitar aquilo que não corresponde à vontade de Deus e é tido como inútil. Bem, espero que essas 4 aulas sejam esclarecedoras, espero que vocês tenham uma boa leitura do livro que estamos estudando, Apologética Cristã, do pastor Israel Belo, e contem conosco. Grande abraço, muito obrigado pela paciência, Deus os abençoe e até mais.